Bom dia, nós, o grupo número 4 de Química, fizemos esse podcast para falar mais sobre a eletronegatividade e a eletroafinidade. Espero que gostem. A introdução da eletronegatividade e eletroafinidade. Elas são duas propriedades químicas que variam de forma periódica de acordo com o número atômico. Ambos estão relacionados com a força exercida pelo núcleo sobre os elétrons de uma ligação. Elas podem parecer muito, mas contêm diferenças. E agora vocês verão o que é eletronegatividade, eletroafinidade e como elas estão na tabela periódica. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica ocorre quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron e há uma liberação de energia, que é medida pela eletroafinidade. A eletroafinidade mede o grau de afinidade ou a intensidade da atração do átomo pelo elétron adicionado. A equação a seguir representa a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é uma propriedade extremamente difícil de ser medida. Muitos elementos não apresentam o valor dela definido experimentalmente, e em alguns casos, essa propriedade é teórica ou foi calculada em função do número atômico. Em outros casos, ela é simplesmente ignorada, como no caso dos gases nobres, que apresentam orbitais completos na camada de valência e são muito estáveis. Eletroafinidade na tabela periódica. A afinidade eletrônica é maior nos elementos constantes, no lado direito e na parte superior da tabela periódica. Ela cresce no sentido horizontal, da esquerda para a direita, e no sentido vertical, de baixo para cima. A eletroafinidade é inversa ao raio atômico, ela é maior à medida que o raio atômico é menor. Inclusive, o cloro tem grande afinidade eletrônica, isso porque ele tem um raio pequeno, o que propicia a atração do elétron. No que respeita à afinidade eletrônica dos gases nobres, ela é relevante, isso porque eles não conseguem receber elétrons e assim não liberam energia. Quanto mais estável um átomo, mais energia ele libera. Ao mesmo tempo, quanto mais negativa essa afinidade for, mais elétrons são atraídos pelos átomos. A eletronegatividade é definida como a força que determinado átomo possui de atrair os elétrons de uma ligação covalente para si. Isso significa que a eletronegatividade é uma grandeza relativa, pois ela é analisada por meio de uma comparação entre a capacidade que dois átomos ligados possuem de atrair os elétrons. À medida que o número atômico aumenta, ela adquire valores semelhantes para intervalos regulares. É necessário também lembrar que a eletronegatividade é considerada a propriedade mais importante da tabela periódica. Isso porque ela induz o comportamento dos átomos, que é a partir do qual são formadas as moléculas. Eletronegatividade na tabela periódica. Existem várias formas de medir a eletronegatividade dos elementos, mas a forma mais conhecida e usada é a que foi determinada pelo cientista Linus Pauling. Quando consideramos os elementos pertencentes ao mesmo período, linhas, todos eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. A diferença é que a quantidade de elétrons na última camada aumenta da esquerda para a direita. Nesse sentido, cresce então a atração entre os elétrons e o núcleo, ficando menor o raio atômico e aumentando a eletronegatividade. Então foi isso e muito obrigada por nos assistir.